Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelaste, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Hoje eu estou trazendo aqui para vocês um vídeo que talvez seja o vídeo sobre o assunto mais polêmico do momento no que diz respeito à medicina, que é o tal do implante, os implantes e a proibição que os implantes tiveram por conta da Anvisa, que lançou aí uma determinação que não pode ser fabricado, não pode ser comercializado, não pode fazer propaganda e muito menos ser implantado nos pacientes. E confesso que isso tem gerado um certo desconforto aqui na clínica por conta dos nossos pacientes e também por conta de muitos seguidores que estão preocupados com isso, pessoas, mulheres que fazem uso de alguns implantes e que estão agora sem saber como darão continuidade aos seus tratamentos. Então as pessoas me escrevem, me chamam. O que eu pensei? Bora lá, vamos fazer um vídeo para falar sobre isso, que aí fica mais fácil de informar as pessoas, né? Informar muito mais gente através de um vídeo. Então assim, na minha opinião, essa proibição por conta da Anvisa em relação aos implantes não tem nada além do que um ruído de comunicação, um mau entendimento sobre os tratamentos, e é sobre isso que eu vou tentar trazer, aqui para vocês hoje, falando sobre a história dos implantes e onde foi que tudo se perdeu. E pode ter certeza que eu vou ser neutro aqui, tá? Eu vou só trazer informação e aí você aí de casa vai acabar entendendo se isso é ou não é uma grande injustiça. Bom, vamos lá. Uso de implantes, por mais que seja algo muito novo agora, a publicidade em cima disso, não tem nada de novo, tá? Nos Estados Unidos, a gente tem aí, datado de mais ou menos 1950, quando os implantes hormonais começaram a ser estudados. E o Brasil, tenho muito orgulho de falar isso, o Brasil ele veio logo atrás, em 1960, a gente tem aí o Dr. Elcimar Coutinho como o pioneiro em relação ao estudo dos implantes. Tá? Dr. Elcimar Coutinho é um ginecologista que atuava única e exclusivamente em Salvador, depois de ele ter trazido os implantes de gestrinona para o Brasil. Ele abriu algumas clínicas, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, Salvador, e ele passava viajando o Brasil inteiro colocando implantes nas mulheres com doença. Vamos entender logo que doença, tá? Por que o Dr. Elcimar Coutinho se motivou a estudar sobre os implantes de gestrinona? E o que é a gestrinona? A gestrinona, ela é um progestágeno, ela é um hormônio que a gente considera um progestágeno, que não é produzido pelo corpo, então ele é um hormônio sintético, não tem nada de bioidêntico, nada de natural, mas que naquele momento chamou a atenção do Dr. Elcimar Coutinho, por quê? Porque ele tinha muitas pacientes com doenças de inflamação, de excesso de fluxo, que podia gerar inclusive anemia. Quais são as principais doenças que o Dr. Elcimar, então, que chamou a atenção dele e fez ele estudar a gestrinona? A primeira de todas, uma doença chamada endometriose, tá? E aí na carona vem junto a adenomiose e também a miomatose, que são miomas. Então, adenomas, miomas, todas essas são doenças que a imensa maioria das mulheres que desenvolvem apresenta uma qualidade de vida muito baixa, porque tem muita cólica, muita dor, anemia. E o que acontece? Até então, até a chegada da gestrinona no mercado, nós tínhamos poucas opções para tratar essas mulheres e nenhuma dessas opções eram boas opções, tá? Porque a opção mais comum aqui para causar a amenorreia, o que significa amenorreia? Significa parada de menstruação, cessar a menstruação.
Porque a mulher que tem uma endometriose, adenomiose, miomatose, ela não pode menstruar. É ali que mora a dor, a cólica, o sangramento. Então a gente tem que provocar uma amenorreia nessa mulher. As opções para amenorreia que a gente tinha era o uso do anticoncepcional oral, né, famosa pílula. A gente tem o uso do anel vaginal, que chama Novaring, anel vaginal. A gente tem aqui o que as pessoas chamam de DIU, mas na verdade é um SIU, né? Porque DIU, o que é DIU? DIU é um dispositivo intrauterino, que é o DIU de cobre ou cobre com prata. O SIU é um sistema intrauterino liberador de hormônio. Então a gente tem aqui o Mirena, o Cailina, né, como forma de SIU, e a gente tem o tal do Implanon, tá? Não sei se escreve com M no final, Implanon, que é um implantezinho, é um implante que é colocado no braço da mulher, mas todos estes mecanismos, eles são à base de hormônios sintéticos que causam alguns efeitos colaterais que a mulher, hoje em dia, com todo o conhecimento que ela tem, ela não quer mais ter os efeitos colaterais. Quais são os principais efeitos colaterais que a gente tem nesse grupo de hormônio? Nós temos aqui uma diminuição expressiva da testosterona, fazendo com que a mulher tenha um estado de falta de energia vital, ela fica com a libido comprometida, ela não tem desejo sexual, ela tem aqui um comprometimento, uma troca da musculatura por gordura, ela perde músculo, aumenta aquela celulite, desenvolvimento de lipedema, também está associado com aumento de risco de trombose, e a trombose pode levar a infarto agudo do miocárdio, tromboembolismo pulmonar, acidente vascular cerebral isquêmico, também associado com sarcopenia e osteoporose. Então isso daqui é pagar um preço muito caro para tratar uma doença como essa. Diante disso, o Dr. Elcimar Coutinho, então, ele estudou a gestrinona como um método alternativo e que, vamos lá, vamos deixar bem claro aqui, não é um método saudável, o uso de gestrinona não é saudável ao corpo humano, mas é considerado o método menos ruim de todos. Então, uma mulher que apresenta essas doenças aqui é uma mulher que ela vai ter que escolher entre um método menos ruim. Ela não tem não é como, por exemplo, tratar uma resistência insulínica, vou tratar um paciente com síndrome metabólica. É maravilhoso tratar um paciente com síndrome metabólica. Por quê? Porque todas as alternativas que eu tenho, elas são saudáveis. O que um paciente com síndrome metabólica tem que fazer? Tem que ir para a esteira correr. Opa, isso é bom para o corpo. Ele tem que tomar berberina, ele tem que tomar um antioxidante, um anti-inflamatório, tudo natural, né? Curcumina, resveratrol, ômega 3, N-acetilcisteína, ácido alfa-lipoico, olha que maravilha. Eu gosto de tratar um paciente com síndrome metabólica, com esteatose hepática, com resistência insulínica, porque tudo que eu vou prescrever para ele é fundamentalmente saudável. Agora, nesse caso aqui, é escolher o menos ruim. Eu escolho isso daqui que é muito ruim ou eu escolho isso daqui que é menos ruim. Então, o Dr. Elcimar trouxe para o mercado os implantes, né, chamados de pellets. Tá? São os pellets de gestrinona, que começaram a ser utilizados, então, por volta de 1960, como um tratamento médico para melhorar as mulheres com patologia. Ok? Essa é a historinha da chegada da gestrinona no mercado, tá? Só que o que aconteceu? A gestrinona, ela tem um efeito muito peculiar no corpo das mulheres. As mulheres que colocavam o implante de gestrinona e que tinham uma alimentação hiperglicídica, industrializada, hipercalórica, bebiam álcool e eram sedentárias, eram mulheres que inchavam demais com esse tratamento, engordavam demais. Porém, as mulheres que botavam o implante de gestrinona e que treinavam todo dia, faziam uma alimentação regrada, uma alimentação anti-inflamatória, elas começaram a ter os seus corpos transformados, elas começaram a
trocar gordura por músculo. Então, o percentual de gordura diminuía, a musculatura aumentava e é um hormônio que trazia muito mais energia para essa mulher. O que aconteceu? Isso chamou a atenção do paciente, das pessoas, né? Porque uma mulher com endometriose botava um implante, ia para a academia e treinava, todas as amigas que iam para a academia falavam assim: mas me diz uma coisa, isso, Ellen, por que você está tão linda? Por que teu corpo está tão bonito? E aí ela falava: é porque eu botei um implante. E aquele implante começou a ser visto como uma metodologia para melhorar a estética do corpo das mulheres. E aqui começa então a historinha de o porquê que nós chegamos hoje, né, agora, no mês 10 de 2024, num cenário de proibição dos implantes. Por quê? Porque em todas as profissões, não importa se é engenheiro, advogado, médico, você vai ter bons profissionais e maus profissionais, tá? Existe uma resolutiva do Conselho Federal de Medicina que diz o seguinte: médico não pode utilizar hormônios esteroides para melhorar a estética do paciente. Ou seja, os hormônios não podem ser utilizados para fins estéticos. E todo mundo sabe disso, a gente sempre soube disso. Então, a gestrinona sempre deveria ter sido utilizada como um método para tratamento de doenças e não para melhorar a estética das pessoas. Mas isso aqui acabou caindo num grande mercado lucrativo da estética, onde mulheres chegavam num consultório médico pedindo para emagrecer, pedindo para fazer um projeto verão e colegas, nem gosto de me chamar de colega, né? Vamos dizer assim, outros profissionais médicos, então, nos seus consultórios, começaram a utilizar isso daqui como uma forma de ganhar dinheiro, tá? Vendendo implantes hormonais sintéticos, porque isso aqui não tem nada de bioidêntico, de isomolecular, é um hormônio sintético, começou a ser vendido para melhorar a estética. Quando eu falo que isso aqui não é bom, quais são os efeitos colaterais que a gente pode esperar aqui? O primeiro deles, e para mim é o mais preocupante, é um aumento do colesterol LDL, uma diminuição do colesterol HDL, tá? A gente sabe que o colesterol HDL é um colesterol importante para prevenir doença cardiovascular, tá? A gente tem aqui também um aumento de pelos no corpo, nós temos uma oleosidade na pele, pele mais oleosa, acne, e aí a gente começa a ver um show de horror, né? Médicos que venderam implante de gestrinona para paciente com fim estético, aí a paciente volta com mais acne, aí o médico prescreve um Rocutan, que é um remédio extremamente forte, detona o fígado da pessoa, prescreveu para melhorar a pele, né? E a gente começa a ter aqui também, como efeito colateral, queda de cabelo. Volto a dizer, se eu tiver que escolher, tá? Opinião minha, se eu tiver que escolher uma mulher com endometriose e eu tenho que escolher entre esses métodos aqui, que eu já citei tudo, e aliás, esqueci de falar também aumento do câncer de mama, aumento do risco de câncer de mama, de osteoporose, sarcopenia, fadiga, libido baixo, infertilidade, hipotireoidismo, tudo isso, ou escolher o efeito colateral da gestrinona, eu, Samuel, prefiro a gestrinona, tá? Bom, mas quero deixar claro que eu não trabalho com implantes hormonais. Eu tenho uma clínica médica onde aqui eu tenho uma profissional ginecologista capacitada para trabalhar com hormônios e toda vez que eu identifico no meu consultório um paciente com alguma doença dessas, eu direciono esse paciente para essa profissional que sabiamente faz a escolha do tratamento. Então, deixando claro, eu não sou ginecologista, eu não sou endocrinologista e não sou urologista, ou seja, eu não faço parte de nenhuma especialidade dessas, que são as 3 especialidades que estavam cobrando do Conselho Federal de Medicina uma atitude, né? Porque são as especialidades que trabalham com hormônio, que prescrevem hormônio e cuidam da parte hormonal dos pacientes,
e essas especialidades elas estavam vendo que estava acontecendo uma distorção da indicação dos hormônios para os pacientes. E eu concordo, eu não estou criticando a endocrinologia, a ginecologia nem a urologia. Eles estavam corretíssimos em falar o seguinte: olha, vocês aí do Conselho Federal de Medicina precisam tomar uma decisão aqui, né, uma conduta, porque a gente está vendo médicos que não têm capacidade e habilidade para trabalhar com hormônio, que fizeram um curso de final de semana para botar implante e estão prescrevendo implantes para pacientes que depois apresentam efeitos colaterais, e esse médico que botou o implante não tem capacidade para corrigir esses efeitos colaterais, né? Bom, aí o que aconteceu? Os implantes, eles começaram a tomar corpo no Brasil, tá? No Brasil e no mundo. E isso virou um super comércio. E aí, junto com a gestrinona, começou a ter uma série de indicações. Implantes de melatonina, implantes de NADH, que é uma forma ativa de vitamina B3, implante de ocitocina, implante de metformina. Por quê? Porque, como eu disse, isso aqui se tornou a bola da vez para ganhar dinheiro. O paciente entrou no consultório, eu vou prescrever para ele uma série de implantes para poder lucrar isso dentro do meu consultório, né? Porque se eu prescrevo para o paciente comprar melatonina, ele vai comprar na farmácia. Se eu prescrevo para ele comprar ocitocina, ele compra na farmácia. Então, é uma oportunidade de fazer com que o consultório, a clínica, lucre mais, tá? Eu estou aqui falando, gente, eu sou médico, tá? Eu estou aqui falando porque eu sei como funciona esse mercado dentro da profissão que eu escolhi. Bom, só que o que acontece? Olha aqui, ó, tudo isso daqui a gente está colocando de um lado. Do outro lado, eu vou colocar outros implantes, que são os implantes de testosterona e os implantes de estradiol. Testosterona isomolecular bioidêntica, estradiol, que é o estrogênio tipo 2, o E2, isomolecular bioidêntico. Existe isso em forma de implante e tem uma indicação precisa. Qual é a indicação desses implantes aqui? Mulheres menopausadas. Menopausa. A menopausa é uma condição clínica onde a mulher pode escolher fazer a sua reposição, ela tem esse direito, porque isso melhora imensamente a qualidade de vida dela, e assim vem sendo feito há alguns anos, com sucesso no tratamento, com acompanhamento médico, com estudos publicados, com artigo científico, ou seja, algo feito de forma séria, algo feito de forma honesta, obviamente quando isso não é cobrado valor indevido, porque não é um tratamento de altíssimo ticket, mas já vi algumas clínicas colocando estes hormônios com valores incondizentes com o mercado de trabalho, e isso tudo vai gerando este ruído de comunicação. Aí o que acontece? Como nós temos colegas praticando a medicina de forma indevida, o que aconteceu? Então, recentemente, os implantes foram proibidos. Quais implantes? O de gestrinona? Não, todos foram proibidos, inclusive os implantes que as mulheres utilizam para melhorar a sua qualidade de vida na menopausa. Obviamente, a base dessa declaração publicada, né, ela chama a gestrinona de chip da beleza, porque isso é um apelido que a gestrinona recebeu, né? Então a gestrinona hoje no mercado, ela é chamada de chip da beleza justamente por esse efeito estético que ela promove. E nós temos hoje então mulheres que sofreram por anos e que só estão conseguindo manter a sua qualidade de vida por conta do uso da gestrinona, mulheres com patologias e que hoje estão tratadas e conseguindo viver bem por conta do implante de gestrinona, e eu não gosto do termo chip, veja que eu estou usando o termo implante, e essas mulheres estão desesperadas, mandando mensagem aqui para a minha clínica,
querendo saber como que nós iremos dar continuidade ao uso, ao tratamento das doenças que precisam de amenorreia. Bom, existe um plano B, tá? Para esse tipo de paciente, existe um plano B. A gestrinona também pode ser utilizada em forma intravaginal, um creme que é utilizado 3 vezes por semana à noite na vagina. Não é prático, não é o mais interessante, porque ele utiliza doses maiores, né? Doses um pouco mais altas de gestrinona. Justamente a vantagem do implante, o implante ele tem uma liberação mais gradual, mais sistêmica, e a gente usa doses menores. Agora, nós também temos mulheres que não conseguem se adaptar ao uso do estradiol na pele. Estima-se que 10% das mulheres não tenha a proteína, não tenha o transportador na pele para fazer a absorção do estradiol. Então são mulheres que tentaram utilizar o estradiol na forma transdérmica, que é uma opção, né? Existe até na própria farmácia, existe para vender o estradiol bioidêntico, mas algumas mulheres não conseguem e só se adaptaram ao uso dos implantes de testosterona e de estradiol. Então, eu vou trazer aqui a minha opinião em relação a isso. Vamos lá, vamos fazer alguma analogia assim. Vamos fazer uma analogia a outros hormônios, como por exemplo os hormônios da tireoide, tá? Quando uma pessoa tem uma disfunção da tireoide, ela começa a produzir menos hormônio da tireoide, que é o T3 e o T4. E o que a gente tem que fazer? Tem que suplementar o T3 e o T4, porque se não suplementa, a pessoa começa a engordar. Uma pessoa que não produz hormônio da tireoide, ela engorda facilmente. Quando você suplementa esses hormônios, ela começa a emagrecer, porque são hormônios que aumentam a taxa metabólica do corpo. E eles têm uma indicação. A indicação do hormônio da tireoide, o hormônio tanto a triiodotironina quanto a tetraiodotironina, que é o T3 e o T4, são hormônios com indicação para pacientes com hipotireoidismo, ou seja, mais uma vez, um tratamento hormonal com indicação para uma doença. Porém, a gente sabe que existe um uso indiscriminado do T3 e do T4 nas academias, quando começa a chegar o verão, que o personal trainer, o coach, né? O coaching da academia, ele prescreve T3 e T4 para o aluno tomar, um aluno que não precisa, um aluno que não tem hipotireoidismo, mas prescreve para ele tomar o T3 e o T4 para ajudar a emagrecer. Ou seja, eu temo que daqui a pouco, então, uma nova normativa vai dizer que os hormônios da tireoide estão proibidos porque existem profissionais que estão indicando isso de forma errada. E aí eu quero ver os pacientes com hipotireoidismo, eles que lutem, eles que vão atrás de dar um jeito de talvez contrabandear, trazer da Argentina o hormônio da tireoide, porque eles não vão ter mais acesso na farmácia a um hormônio que eles precisam. Então assim, desculpa, tá? Eu não sou a favor da proibição de algo que, como eu já expliquei aqui, é uma forma de tratamento de doenças. Eu não sou a favor da proibição de um bom tratamento de doença, porque simplesmente tem profissionais que não sabem prescrever, que estão prescrevendo de forma errada. Eu sou a favor de que haja, então, uma fiscalização, de que haja uma atualização, não sei qual palavra utilizar aqui, para que estes médicos que estão utilizando de forma errada os implantes, para que estes médicos sim sejam punidos, para que seja controlado melhor esse tipo de prescrição, ao invés de simplesmente proibir e fazer com que então alguns pacientes passem a criar um terrorismo nas suas vidas, porque só quem passou por uma situação de dor intensa, dor limitante, que nem anti-inflamatório resolve, como uma mulher com endometriose, só uma mulher dessas sabe o como é bom ter esta inflamação dentro da sua cavidade abdominal ou pélvica resolvida. Então, esse é o meu posicionamento, eu estou trazendo para vocês aqui a historinha como ela é, e a partir disso nós passaremos a aguardar então que possivelmente seja revista essa proibição
que os artigos, existem artigos muito bem embasados em cima das terapias de reposição com implante, que esses artigos sejam revisitados pelas autoridades e que volte ao mercado essa possibilidade. E aí sim eu concordo e gostaria que, se isso voltar ao mercado, que o próprio Conselho Federal de Medicina ou que as sociedades de endocrinologia, ginecologia e urologia passassem a ajudar a fiscalizar os nossos colegas médicos que estão trabalhando em desacordo com a ética médica.